Em um sábado muito bacana, conhecemos a Ponta do Salgado, ou Areias Brancas. É uma praia com uns 2 km de extensão, onde participamos de um churrasco organizado pelo Clube Jangadeiros. Como essa região é rasa, há muitos veleiros aqui com quilha retrátil. E eles, algumas vezes, amarram o barco na praia. Tu não tá puxando o barco pelo cabo, não é possível. Lá no fim. Cara forte é isso, olha lá. Não, é um Hércules. Esse é um dos 12 trabalhos. 12 trabalhos do Hércules? Agora eu não lembro. Cara puxando o barco pelo caminho na frente. Como é que gaúcho reboca barco? O cara cabresteando. Muito bom, muito bom. É uma vaca ou é o quê? A gente é uma longa tradição de fazer isso com cavalo, né? É. Mas a com barco já foi uma adaptação. Tá servido. Cara, é parecido com puxar cavalo ou não? É igualzinho, mesma coisa, tu pega pelo buçal. É cabrestear o barco. Quem é de Bagé, como tu é, certo? Quando tu puxa o cavalo pelo cabinho, pelo beiço deles, tu vai cabresteando ele. Então aqui também a gente cabresteia o barco. Mas eu gosto de ficar ali na frente, nas Areias Brancas, o Saco das Mulatas, que tem calada, a gente... Bom, eu e minha mulher, a gente vai, quando o final de semana tá bom, a gente vai quase todo final de semana pra lá. Joga âncora, arma churrasqueira, assa a carne, geralmente a gente vai sem vento ou no contravento ao motor e volta velejando. A coisa triste é que meu drone caiu na água por aqui. Má notícia. As imagens de drone desse episódio foram feitas por um amigo que estava no Brutus. Em um outro momento que viemos aqui, paramos próximo ao Saco das Mulatas, na entrada do Arroio Araçá, onde é possível entrar com um veleiro de menor calado. Com o balanço, que tem 1,90 m, nem pensar. Passamos a noite assando uma carne no forno, enquanto lá fora o minuano batia a 30 nós. Aqui no Araçá, curtindo o chimarrão depois de ter enfrentado o minuano e sobrevivido. Foi uma estratégia de sobrevivência à base de lombo assado no forno e outras coisas também. Às vezes, pequenos detalhes fazem você amar ainda mais um lugar. Nunca tinha visto essas frutinhas antes. Não devem ser nada demais, provavelmente você assistindo saiba até o nome delas. Mas não é fantástico que mesmo após o mundo estar tão mapeado, como indivíduos, ainda temos muito a descobrir no nosso planeta. E isso que eu estou na região onde nasci. Entraram em contato com a gente para fazer uma entrevista, o pessoal da Record local aqui, e o pessoal foi muito bacana e tal, e achei que ia ser uma coisa muito boa, e realmente foi. E aí a gente combinou o dia, e eu perguntei, que horas vocês vão vir? A gente ia às 2 da manhã, 2 da manhã? Eles, o que vocês fazem às 2 da manhã, né? A gente queria mostrar o que acontece mesmo. A gente dorme. Pra mim. Vamos entrevistar o Samuel. E aí... Mas foi muito legal, eles vieram e fizeram uma entrevista que a gente achou engraçada, bacana. Foram muito generosos, assim. Eu acho que eles foram... gostei do que eles falaram, foi muito bacana. E eu acho importante... essas entrevistas nesses lugares onde não costuma aparecer nada de vela, porque é onde você consegue mostrar esse mundo, esse estilo de vida, né? E também esse esporte para pessoas que nunca viram e de repente podem conhecer por ali, né? Ali perto é uma pequena cidade chamada Barra do Ribeiro. Na praia com figueiras enormes, encontramos a Fábrica de Gaiteiros, idealizado por Renato Borghetti, talvez o mais famoso dos acordeonistas gaúchos. Lá, crianças e adolescentes aprendem a tocar a gaita ponto e têm acesso aos instrumentos que são fabricados no próprio local com madeira certificada. Eu achei muito legal ter encontrado
a escola de gaiteiros, porque eu fui músico, né? Hoje eu não trabalho mais com isso, mas mal toco, assim, mas eu achei... Me tocou, sei lá, fazer algo para crianças e adolescentes aprenderem, ainda fazer o instrumento, né, e entregar para eles. Eu achei isso algo muito bacana, queria ver em outros lugares. E foi interessante ver isso, que era de música tradicionalista gaúcha, assim, nem algo que eu toquei e tal, mas eu achei bacana porque eu queria ver aqui no Rio Grande do Sul justamente isso, que pra mim eram dois mundos completamente diferentes. O mundo do gaúcho, né, que me liga mais a Bagé, sei lá, e da náutica, da vela, assim, do mar, né, ou do lago aqui, juntos, né, e ali tava na beira os dois. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.